Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo aí, independente da hora. Bom, meu nome é Johan, fui aluno aí da turma da Indicium de novembro de 2022 e vou tentar explicar aqui de forma mais resumida possível como eu estruturei meu projeto. Bom, comecei com essa página aqui da documentação do DBT porque foi onde eu me apoiei bastante aqui para entender um pouco da ferramenta, né? E essa primeira parte aqui para mim foi bem esclarecedora, né, de boas práticas deles e como estruturar o projeto. Então, o core ali das minhas models foi basicamente baseada nessa explicação deles aqui, né. Então, eu separei em Staging, Intermediate e Mart, e foi como eu construí as minhas views e tabelas aqui. Então, vou seguir aqui o fluxo das etapas aqui do projeto para poder explicar cada uma aqui. Então, começando aqui pelo diagrama conceitual do Data Warehouse, basicamente foram essas 4 etapas que eu precisei construir para chegar no meu marketing de venda. Então, tabelas fonte aqui, né, do jeito que a gente recebeu das seeds aqui da Indicium. Nessa primeiro fluxo aqui, né, das tabelas fontes para as views staging, basicamente uma relação 1 para 1 aqui das tabelas fonte para as views. E é justamente 1 para 1 porque não existe nenhum join nessa etapa, né? O staging é justamente o staging, né? É a chegada dos dados, a preparação dos dados, então a gente não vai perder informação nesse processo, então a gente quer o mais próximo possível da nossa tabela fonte, mas adaptando para as nossas especificações, né? Então troquei aqui os nomes das colunas do inglês para o português e fiz alguns castings de tipos de colunas e eliminei algumas colunas que eu não vi necessidade para responder as perguntas de negócio. Basicamente isso. Então, do staging para as intermediárias, daí sim aqui eu já começo a realizar alguns joins, né, consolidando algumas informações em tabelas mais claras, né, do que significam, né. Então, por exemplo, tabela de clientes, eu agreguei a tabela de clientes, as informações das lojas e pessoas para poder ter de fato o nome do cliente, enfim, informações mais detalhadas sobre o cliente, né? Então, assim como pedidos aqui, já fazendo join com a tabela de detalhes do pedido para poder ter informações detalhadas sobre os itens do pedido, como quantidade, preço unitário, desconto, enfim. E as únicas tabelas aqui que eu não precisei realizar nenhum join foi de produto e cartão. Basicamente eu queria tirar de produto o nome do produto e de cartão o nome ali do tipo do cartão, então elas foram diretas aqui no join final para a construção aqui do meu marketing de vendas. Esse projeto ele abria bastante brecha aqui, né, para fazer outros markets, como marketing, por exemplo, mas eu escolhi focar em um marketing só para poder, enfim, simplificar aqui a etapa, né, basicamente isso. Tá, então a segunda etapa aqui, configuração do Data Warehouse. Aqui acho que bem sucinto aqui essa parte, né? Basicamente GCP, criei um projeto aqui BigQuery, criei uma conta de serviço e exportei aqui o JSON aqui de configuração para poder configurar o DBT e também a minha ferramenta de visualização de dados. Etapa 3 aqui, né, pipeline de extract load, eu optei aqui pela forma mais simples, né, não foquei em nada de engenharia aqui, então de fato usei ali as seeds de repositório da Indicium. E, bom, etapa 4, transformação de dados, né? Então, escolhi também por utilizar o DBT Core, né? Meu background é mais de programação, então estou mais acostumado com a ferramenta de edição de código como o Visual Studio, VS Code, então preferi utilizar o DBT Core, mas pouca diferença aqui, né? Acho que nada que vale explicar aqui de fato. Então, documentação aqui, né? Parte mais explicando aqui cada etapa aqui, as fontes, por exemplo, né? Então, um arquivo YML aqui para explicar a origem de cada uma daquelas tabelas, né, que estão lá no diagrama conceitual, detalhando cada coluna. Aqui já realizo alguns testes, né, nas tabelas que tem, por exemplo, ID, que eles devem ser únicos e não nulos, né, tabelas que referenciam outras aqui, né, então basicamente esses testes mais genéricos, padrões aqui do DBT. Mas eu também escrevi testes de dados aqui singulares, né, como diz aqui o DBT, né? Então testes que confirmam algo específico sobre o negócio, né? Então eu escolhi fazer esses 3 testes que foram informações dadas ali no início do projeto, né? O início descreve ali a Adventure Works, dizendo que é uma empresa que se orgulha de ter mais de
de 30 mil pedidos, de mais de 500 produtos, mais de 20 mil clientes. Aqui quando eu fiz o distinct aqui de clientes eu vi que é quase 20 mil, então preferi falar aqui que no meu teste, né, eu vou ter sempre mais de 19 mil. E esse teste, ele testa basicamente a minha tabela lá final, né, meu margem de venda, né, para eu saber que lá no dado final ali que eu gero ali para uso ali de negócio, que essa informação tá correta, né, que ela bate com as informações que a gente conhece. Então aqui as 3 etapas ali, né, como mostrei no início ali. Então eu criei a etapa de staging, intermediate e mart. Staging aqui basicamente a tabela bem parecida com a fonte, só fazendo alguns castings aqui, enfim. E intermediárias onde eu já fiz os meus joins, e marts aqui de vendas. Beleza. E já a parte aqui do painel aqui, né, de BI, eu não fiz com o Google Data Studio, eu escolhi fazer com uma ferramenta em Python aqui, que é o Dash. Eu lembro dela ter sido citada inclusive nas primeiras aulas do curso. É uma ferramenta que eu já queria explorar, então eu aproveitei o projeto para poder utilizar ela. Então aqui esse primeiro dado aqui métricas gerais aqui da empresa, né? Então aqui sem aplicar nenhum filtro a gente está vendo os pedidos totais da empresa, a quantidade total comprada e o valor total negociado. Mas a gente pode aplicar alguns filtros aqui, país por exemplo. E vamos vendo esse dado aqui sendo atualizado, né? Então basicamente isso aqui, Estados Unidos que foi que tem os maiores números. Produtos com maior ticket médio, né? Então eu escolhi fazer aqui um gráfico de barras aqui, né? Dar essa ideia de ranking aqui um pouco mais clara, com os filtros aqui também aplicados. Beleza. A aplicação eu já deixei ela aberta aqui, tá, galera? Porque ela tá, assim, como eu escolhi fazer algo um pouco diferente, eu tive que fazer o deploy dessa aplicação também, né? Então aprendi um pouquinho sobre essa ferramenta do Google, que é App Engine, uma máquina virtual aqui para fazer alguns deploys mais rápidos, mas eu fiz isso não com tanto tempo hábil para fazer, então a aplicação está funcionando, mas ela tem alguns gargalozinhos de desempenho, né? Então na hora que ela abre aqui, eventualmente ela demora para poder trazer os dados do Data Warehouse, mas qualquer eventualidade que aconteça, dá um refresh na página aqui que ela, quando estabiliza, funciona relativamente bem aqui. Aqui na pergunta aqui sobre os clientes, como que eu estou no tempo, pergunta aqui sobre os melhores clientes, eu escolhi fazer uma visualização aqui que eu achei importante, né? Porque quando a gente vai ver os nomes ali dos clientes para poder fazer esse ranking, a gente tem alguns clientes que estão associados a lojas, né? E outros que não. Então eu preferi fazer aqui uma visualização clara, né, de como que a gente separa aqui as nossas vendas aqui em lojas, de fato, né, pessoas jurídicas e pessoas físicas, né? Tem muito nome de pessoa física que fez compra e muitos nomes de pessoas físicas que estão associados à mesma loja, né? Então eu preferi fazer essa visualização separada entre pessoa física e pessoa jurídica. Aqui algumas visualizações que na verdade acho que nem estavam, traz algumas das informações que foram pedidas, mas eu gostei aqui dessa forma de visualizar, aqui número de algumas métricas por país, por exemplo, né? Tem esse mapinha aqui que a ferramenta do Dash me traz com alguma clareza aqui, né? Dá para ter uma visão geográfica, assim, uma fotografia de como que a empresa está distribuída no globo. Gostei um pouquinho dessa visualização. E aí aqui também número de pedidos por produto, quantidade por produto, não, na verdade pela dimensão, né? Se a gente escolher aqui por número de cartão aqui, a gente vai ter por número de cartão, enfim, mesma coisa aqui para quantidade comprada e total negociado. Análise temporal aqui do número de pedidos, também da quantidade comprada e do total negociado, né? Então, seguindo a dica ali, né, um gráfico gerando uma análise temporal no gráfico de linhas aqui. E produto mais vendido em promoção, né, que foi a garrafa d'água aqui, né? Eu coloquei aqui os 10, acho que eu não sei se eu botei os 10 ou os 15 mais vendidos, acho que foram os 15 aqui mais vendidos, mas pedi o campeão aqui, né? Então é a garrafa d'água. Bom, estou estourando o tempo aqui já. Por fim aqui, quero só agradecer pelo tempo disponibilizado, por todo o conhecimento passado e é isso. Obrigado, pessoal.